Conta uma fábula que um mestre caminhava do lado do seu discípulo. E eles eram de uma ordem que não podia tocar em mulheres. E eles caminhavam juntos quando chegou na beira de um rio e havia uma donzela e essa donzela não conseguia atravessar o rio. O mestre pegou a donzela no colo, atravessou o rio, deixou a donzela do outro lado, seguiu em silêncio, eles estavam em silêncio, permaneceram em silêncio. O discípulo ficou estarrecido. Ele entrou em profundo sofrimento. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Marcilene. Minha amiga Andréia Gasques também está aqui. Muito boa noite e bem-vindas, minhas amigas. Começo com a fábula para a gente chegar em como evitar sentimentos que nos intoxicam. Meire, seja bem-vinda. Discípulo absolutamente fora de controle. Como é que pode o meu mestre tocar numa mulher? Que incoerência! Meu mundo caiu. Como assim? Nada mais faz sentido. Que raiva, não. Que ódio, não. Que falta de sentido. Entrou naquele loop. Irenice, Elizabeth, Janine, ai meu Deus, quanta gente linda aqui. A Milce também tá aqui, Gisele lá de Curitiba acompanhando, que coisa gostosa estar com vocês, minhas amigas. Tava precisando mesmo ver esses nomes e esses corações e esses beijinhos. Joana também chegou, Sheila chegou, Damares, que beleza, obrigada gente. Boa noite, Ana Cláudia. Bom, o discípulo em profundo sofrimento, sem saber o que fazer, se falava, se não falava, mas era tanta raiva, tanta confusão, que ele finalmente virou para o mestre e falou: mestre, mas o senhor encostou em uma mulher, como assim? Não pode, isso é um absurdo. E o mestre serenamente vira para o discípulo e diz: discípulo querido, eu encostei e soltei. Já você continua carregando até aqui. Qual é a moral da história, minhas amigas? Gilca May chegou, Verônica também está aqui, boa noite. Moral da história é o título que eu escolhi para a gente se conectar essa noite. Sentimentos de qualquer natureza, emoções geram conexão. Emoção é o que gera conexão. A gente, quando ama ou quando odeia, quando adora ou quando fala mal, a gente está conectada igual. Kel, que saudade de você, por que você tá tão longe da minha vida? A Leteia tá aqui, Priscila também chegou, boa noite. Essa semana, eu conversei com uma amiga muito querida que me mandou uma mensagem dizendo que não estava bem, que estava sofrendo muito, porque aconteceu um episódio no trabalho dela que eu compartilho com vocês, porque eu entendo que é uma possibilidade de progresso para todas nós. Zenilda tá aqui, boa noite também. Alguém no trabalho dessa amiga queridíssima estava comemorando um problema na vida de outro. Uma outra pessoa estava com muitas coisas dando errado, muitos problemas, sofrendo com coisas graves. E esse indivíduo comemorou, vibrou, ficou feliz. E essa amiga ficou profundamente magoada, sofrendo, sentindo muito ódio, muita raiva, a ponto de não conseguir mais olhar para aquela pessoa o resto do dia. E o que é mais grave, intoxicada, né? Realmente fora do próprio eixo. Nana chegou, boa noite. Leila Santos também, que delícia estar com vocês. Meninas, obrigada pelos corações que aquecem o meu. O que a gente conversou que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu entendo que todas nós temos momentos de sentimentos negativos. O que a gente precisa entender é que, independentemente da natureza da emoção, a natureza da emoção é indiferente. Qualquer emoção é uma entrada USB.
que fecha a conexão. Então, quando acontece algo que nos emociona negativamente, o que a gente precisa fazer? Foi o que eu compartilhei com essa amiga, que foi útil, e eu torço para que seja útil para vocês todas. Zélia tá aí, muito bom. Simone também chegou, que bom, meninas. Qual é a dica, Andressa? A dica é corte imediato. Núbia também tá aqui, Luciane chegou. A gente precisa fazer um exercício consciente e constante. Sabe a constância de escovar os dentes? Não é porque você escovou os seus dentes hoje que você nunca mais vai precisar escovar e nunca mais vai ter problema com dentes, né? Você escova todos os dias para não ter problema. Não é porque você vai para academia hoje que a sua barriga some. Você precisa ir constantemente para ter o resultado. O exercício constante que eu sugiro que todas nós façamos, Josiane, Núbia, é toda vez que um sentimento negativo quer tomar conta da gente, é preciso conscientizar que o sentimento é a porta USB e fazer um corte emocional. Quando essa minha amiga ouviu o colega de trabalho vibrando com o sofrimento do outro, entrou, né? Ela deixou entrar a raiva. O único modo dela não ter sofrido seria ela ter tomado consciência naquele momento, naquele exato momento que, opa, isso é dele, essa é a história dele e eu não vou me conectar, fechar o plug, entende? Colocar a capinha na entrada USB. Porque quando a gente entra naquele loop de como é que a pessoa pode ser desse jeito, como é que alguém pode desejar o mal do outro, essa pessoa tá errada, essa pessoa é... O que acontece? Duas coisas para entender. Você está alimentando, mesmo você não estando consciente disso, a sua energia alimenta o outro. E muitas vezes, embora isso seja triste, meu amigo Sandrinha está aqui, amado. Embora isso seja triste, muitas vezes o que o pequeno, o ser humano pequeno, o indivíduo... não vou te dizer que é do mal, mas o indivíduo que é diferente da gente, quer, muitas vezes o que ele está buscando é algum contato. Ele quer chamar a atenção de algum modo. Como é incapaz de gerar uma conexão por algo elevado, por algo de valor, por algo interessante, ele se conecta pelo modo que ele conhece. Então, o exercício, embora o automático, o natural, não é natural, tá? Normal no sentido de ser a norma, o que não significa natural. Embora o normal seja a gente julgar alimenta a emoção, vai nos dando a certeza de que a gente está com a razão. Eu julgo e eu concluo que eu estou certa, então eu estou gerando emoção. Emoção é alimento para aquilo, né? Boa noite, Grazi. Luciane também está aqui. O que eu preciso fazer nesse momento para me preservar a minha integridade e a minha vida, né? Porque a gente vai gastando vida com essas coisas, é compreender a dinâmica. A dinâmica que se dá por meio da emoção. E conscientemente, assim como a gente conscientemente escova os dentes, Marcelene está dizendo ação e reação, a Thaís está aqui, comunicação com a Grazi, que legal. Então, o primeiro passo é esse exercício consciente de que isso não é meu, isso é a história dessa pessoa e que o meu julgamento só coloca álcool na fogueira ruim. E qual é o único modo de me manter em progresso, em evolução? É ser coerente com aquilo que eu sou. Então, não deixar conectar a emoção com aquilo que não é seu, com aquilo que não é da sua escolha. A gente está escolhendo o tempo todo com se conectar. Do mesmo modo que a gente escolhe estar aqui na escola de você, nessa live. Livinha, que bom que você está gostando. Eliane chegou também. Do mesmo modo que é uma escolha consciente a gente estar aqui e entrar na plataforma da escola de você, ou ler um bom livro, ou seja qual for a sua escolha, a Kel está comentando, ter consciência e fazer o corte. É do mesmo jeito que a gente escolhe
o que a gente vai comer, a gente escolhe com que emoção a gente vai se conectar. Esse é o ponto. É como ligar um canal de televisão, é como sintonizar um rádio, é como abrir este ou aquele livro. A gente escolhe com aquilo que a gente vai se sintonizar. Eu estou muito impactada, minhas amigas, eu escolho esse tema para a gente ir concluindo a nossa live. A Luciana está dizendo obrigada pelas palavras, veio num momento importante na vida dela. Que bom, obrigada, Luciane, pelo comentário, fico super feliz. Esse é o sentido, esse é o propósito da minha existência, é contribuir para que mais mulheres entrem nessa lógica. A Milce está dizendo que passou por isso na semana passada e ficou muito mal. A gente tem um tanque de vida, né, Milce? Se a gente gasta parte desse combustível nessas coisas, é combustível que a gente deixa de gastar ou de investir no progresso. Então, é muito importante a gente tomar consciência. Você só faz o corte se você tiver consciência do processo. Então, gente, embora a gente tenha acesso a esse tipo de percepção de conteúdo numa coisa que hoje é tão fácil, tão simples, como entrar no Facebook e ver, a gente está tratando aqui de uma coisa tão profunda e tão possível de transformar uma vida, que, de verdade, se você conseguir trazer isso para o seu dia a dia, eu te asseguro que vai mudar tudo. Você vai ficar muito mais leve. A Renata está perguntando, calar-se seria a melhor solução? Renata, que bom que você fez essa pergunta. Lindo seu nome. Renata. Nascida de novo, né? Você todo dia tem a possibilidade de nascer de novo. Seu nome traz essa força. Obrigada pela pergunta e é muito importante a resposta. Calar ou não calar tem zero impacto. Se você calar, mas você estiver conectada na emoção, o estrago tá feito igual. Se eu estiver calada, a minha amiga estava calada. Ela estava calada, mas pensando, julgando, sofrendo. Se ela estivesse falando, xingando, gritando, dizendo que o cara é um cavalo, estamos xingando o cavalo nesse caso, né? Seria indiferente, porque a conexão não se dá pelo falar ou pelo não falar. A conexão se dá pela emoção. Se alguém me machuca, sei lá, é grosseiro comigo, ou não interessa o contexto, e eu falo ou calo, é menos relevante de se eu deixei a conexão emocional acontecer. Consegui responder, Renata? Esse ponto é super importante. Cleonice, boa noite. Me diz, Renata, se ficou claro para você, porque esse ponto é fundamental. O X da questão não é calar ou falar. O X da questão é conscientizar como se dá o processo de conexão emocional, né? Como é que eu faço esse corte? Eu faço esse corte tomando consciência de que o veneno tá ali, de que a emoção veio, você vai sentir, você é humano, não tem como não sentir. Você sente, você conscientiza e você faz o corte. Ok, percebi que estou ficando com ódio e estou querendo julgar esse indivíduo, aliás, já estou julgando, é um indivíduo horroroso. Opa, tá bom, entendi, vou cortar. Não é fácil nem é automático, mas como a maior parte das coisas, por hábito, a gente vai chegando num ponto que daqui a pouco realmente nem entra. A gente vai aumentando a qualidade da nossa bolha, digamos assim, da nossa capa de proteção. Como é que você faz o corte? Num primeiro momento, se ainda é muito difícil, faz o corte físico, sai do ambiente. Vai tomar um café, sai de perto, vai respirar, vai pôr o pé na grama se for possível, vai tomar uma água. Primeiro faz o corte físico e o corte o corte psíquico, mental, emocional, vai ficando cada vez mais fácil. Usa o físico inicialmente, tá, Renata? Só vivendo para entender. Pode parecer teórico, assim, só ouvindo, mas eu te asseguro que quanto mais você fizer, mais tranquilo vai ficar, mais fácil vai ficar. A Irenice está dizendo, já perdeu muito tempo tentando combater esse tipo de sentimento nas outras pessoas. Hoje tenho plena consciência do quanto me faz bem bloquear. Esse é o ponto, Irenice. Não dá contato.
tentar convencer o outro de que você tá certo, tentar convencer o outro de que ele é mal. Mal ou bom é relativo, se o escopo dele de vida é completamente diferente do seu, é realmente um gasto de energia desnecessário. Eu brinco com o conceito de desembargador do mundo, né? Parece que cada um tem um juizinho na cabeça e tem o certo e o errado e fica dando sentença o tempo todo, né? E é um hábito bobo, ruim, que gasta nossa energia, não resolve a questão do outro, muito pelo contrário, gera resistência em relação a gente. As pessoas crescem, mudam, evoluem quando elas estão prontas para e quando elas decidem, não quando a gente aponta. Então, se não é seu filho, se não é sua responsabilidade formar, se não é alguém do seu time, que como liderança é sua responsabilidade formar, não toca. Assim como a gente não mete a mão numa panela quente, nem mete a mão numa caldeira de, sei lá, químico, não mete o seu coração, a sua alma, não pega seu cérebro e mergulha num balde de lama. Simplesmente não faz sentido. A Núbia está dizendo que passou por momentos muito difíceis e calar também não é legal. Pois é, porque calar, se você tem o sentimento, é meio que engolir o sapo. E o objetivo não é engolir o sapo. O objetivo é deixar o sapo ir pulando e ir pra lá, entendeu? Eu não tenho nada a ver com esse sapo. Eu não me conecto com o sapo. Por isso a pergunta da Renata foi tão importante. Que bom que ela fez. A Lúcia está dizendo que a questão está no sentimento. A Ieda está dizendo que fez uma palestra hoje e falou muito sobre essa reflexão. Que bom, Ieda. Fico feliz. A Luciane tá dizendo que entendeu, Edilene tá dando boa noite, Lilian também tá aqui, tomar consciência, mas até chegar nisso é muito doloroso. Sabe que a gente tem que guardar o chicotinho, assim, é um caminho, é uma jornada mesmo, mas a gente precisa tratar com leveza, porque a gente não começa a caminhar no parque hoje e amanhã vai estar fazendo maratona. A gente só vai chegar na maratona se a gente realmente tiver a constância da jornada, né? A Thaís está dizendo inteligência emocional total. Querida, obrigada pelo comentário. A Paulimara está dando boa noite. Temos que pensar, processar e segurar as palavras. Não é fácil, é treino. Exato. E, de novo, antes de segurar as palavras, entender a dinâmica e cortar a lógica da conexão emocional. Aí o resto caminha bem depois. A Zélia está dizendo, esse tipo de sentimento consome as nossas forças, as nossas energias, é isso aí. A Mel está dizendo, a linha é muito tênue para fazer o corte. Mel, na verdade, assim, é um processo, né? A gente está falando aqui do primeiro passo, que é você conscientizar que existe uma dinâmica e que a emoção, seja ela boa ou ruim, ela conecta. Então, esse é o primeiro ponto, a tomada de consciência. Depois, indo para a prática mesmo, que a coisa vai ficando mais clara. A Cris está dizendo, tenho que ignorar, seria isso? Foco em outro assunto que realmente me agrada? Então, se você ignora externamente, mas está conectada pela emoção, ou seja, está sentindo, está julgando, está criticando, não resolve. Como digamos assim, um passo para chegar na desconexão, né, no corte, talvez seja um caminho. Mas não é esse o foco. Ignorar não é o foco é desplugar. É conscientizar que você precisa fazer um esforço de não se emocionar. Neutralidade. Sabe indiferença? Indiferença é um ponto difícil de chegar, né? Somos passionais, assim. Como cultura, como povo. Mas nesse caso, do que não é bom pra gente, a gente precisa aprender a exercitar essa indiferença. Não é bom nem ruim, não fede nem cheira, simplesmente não tem nada a ver comigo e eu vou cuidar de outros assuntos, né, da minha vida. Janine também está dizendo que é usar a razão. Renata entendeu, que bom. A Lilian está dizendo que está passando por esse sentimento com um amigo de trabalho. Olha aí, Lilian. Vou te conectar com a minha amiga para vocês trocarem ideia. A Marcelene está dizendo que é bem isso, e tomar um café. É esse o ponto. A Daniela está dizendo que veio em boa hora. Muito bem. A Lilian está dizendo que
tentei entender o problema e ele que não quis falar. Ok, entendi. A Ieda tá dizendo o caminho do meio é a melhor forma, equilíbrio. Muito bom. Minhas amigas, a Thaís pergunta, criar uma bolha. A gente já vive em bolhas, né, Thaís? Se a gente for... Não precisa nem raciocinar muito. O meu Facebook, por exemplo, a minha linha do tempo do Facebook, só tem assuntos relacionados à mulher, à filosofia, à horta. Literalmente, a gente vive em bolhas. Seja na nossa bolha de interesses nas redes sociais. Se você entrar na minha casa e olhar para minha prateleira de livros, é uma bolha também, né, de temas. O que eu quis dizer com a bolha, e aí a palavra bolha traz um perigo, né, que pode parecer que eu esteja me referindo a ficar alienada, não é isso. É mais um escudo, a imagem que eu estou buscando, mais uma redoma protetiva, né? E isso a gente tem que ter, sim. A gente não pode entrar ingênuo nos lugares, nas situações. A gente tem que entrar sempre consciente de quem a gente é, da beleza e da riqueza que a gente tem dentro e precisa ser protegida. Por isso que a gente não deve frequentar qualquer ambiente. Por isso que num sábado à noite você não vai passear na Cracolândia. Você vai ver uma exposição, vai ver um cinema, porque quem você é precioso e você precisa cuidar e levar em ambientes interessantes, porque o ambiente nos constrói, assim como a gente constrói o ambiente. Então, nesse sentido de redoma e de escudo, sabe, Thaís, que eu me refiro, talvez não tenha sido a melhor expressão mesmo para usar. A Lilian está dizendo, me afastei, parei de me sentir mal, mas era uma pessoa que eu tinha muita amizade, então foi difícil. Não é só arco-íris e unicórnio, né? Às vezes, pessoas que foram super importantes pra gente mudam de rota e já não são mais aquelas pessoas. E dói, mas a gente precisa ter um compromisso profundo com a gente mesmo, né? Cuidar da gente, em primeiro lugar. As pessoas precisam querer ser salvas. A gente não consegue mudar as escolhas dos outros, né? Então, se a gente conseguir cuidar da gente, já é muita coisa. Gente, a ideia era fazer em 25 minutos, hoje eu já me estendi um pouquinho. Chegou a Luciana, chegou a minha queridíssima Jéssica, chegou a Maricelma, que coisa boa. Só para terminar, minhas amigas, eu quero compartilhar com vocês duas coisas. Eu tô muito, muito apaixonada, eu ando estudando a cultura da Netflix. Todo mundo aqui deve ter Netflix, né? E tem dois pilares na cultura deles que eu tô muito encantada e que eu quero compartilhar com vocês como sugestão de vida. Um deles é não falar de nenhum colega de trabalho, em nenhum ambiente, nada que você não falaria para ele pessoalmente, cara a cara. Coisa linda. Não é lindo isso? E um outro aspecto da cultura deles que eu entendo que se a gente trouxer para o nosso dia a dia, a gente melhora o mundo, na hora de decidir como administrar os recursos do trabalho, administrar exatamente como você administraria os seus pessoais. Então, até nas mínimas coisas do tipo, sei lá, comer nesse ou naquele restaurante quando você está levando um cliente para comer. Ou de que modo fazer uma viagem com recursos da empresa. Usar a lógica do que você usaria com seu próprio dinheiro. E tão simples, né? São coisas tão simples e me encanta perceber que as grandes empresas não são grandes à toa, elas são grandes porque tem pessoas que são grandes e que são coerentes e límpidas, eu acho que esse é o ponto. Super estourando o tempo, um monte de comentário que eu não consegui ler, ai meu Deus, eu vou ler depois e colocar coraçãozinho para todo mundo. A Luciana tá dizendo que Netflix tá ali na mão das filhas dela, a Juliana Reis chegou também. Minhas amigas, sempre muito bom estar com vocês, muito bom receber o carinho de vocês em forma de comentários e de corações. Difícil colocar em palavras o quanto
eu acredito nessa rede que a gente tem e como é quase físico o carinho que eu sinto quando eu vejo os rostinhos de vocês nos corações. Então, obrigada. Tenham uma noite linda, uma sexta-feira cheia de resultados, um fim de semana maravilhoso. E a gente se vê lá na escola de você, onde o melhor acontece. Boa noite, queridas.